Muito boa noite. Que bom que estamos mais uma vez juntos, reunidos, ainda que virtualmente, né? Para uma palestra da nossa Casa Espírita Aprendizes do Evangelho. Que sejamos envolvidos na paz e no amor do nosso Mestre Jesus, pedindo para que a espiritualidade amiga seja bem-vinda em nossa casa nesta noite, que as palavras do Evangelho de Jesus adentrem a nossa casa e os nossos corações. Hoje contaremos com a participação do Lúcio Xavier, vai dar continuidade aí ao capítulo 5 do Evangelho. Vamos falando aí mais um assunto bastante importante da doutrina espírita. E o Lúcio vai nos trazer essa palestra esta noite. De antemão, agradecemos a todos que têm colaborado com a campanha do Quilo. Está se aproximando aí o final do mês e a casa vai entregar, graças a Deus, mais uma vez, as cestas básicas alimentícias para as famílias que são assistidas pela nossa casa. Então, agradecemos a todos que colaboraram de alguma forma para que essas cestas pudessem ser elaboradas e cheguem à mão realmente das famílias que necessitam, principalmente nesse momento de maior dificuldade financeira que todos vêm enfrentando. Então, aqueles que puderem e quiserem colaborar, todas as segundas-feiras a casa está recebendo as doações dos alimentos que compõem a cesta básica. Então, agora com vocês a palestra do Lúcio. Fiquem em paz, aproveitem os ensinamentos e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Que a paz e a graça de Jesus estejam com cada um de vocês, agora e sempre, viu? Bom, nós vamos começar aqui falando sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um tema que já vem sendo tratado aqui, né, de algumas semanas para cá, né? E nós vamos falar aqui, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como a gente vai, no caso, sofrer bem, né? Viver bem o sofrimento, né? De que forma a gente pode passar por tudo isso, né? Por que do sofrimento, né? Nós já falamos algumas vezes sobre as causas das aflições, da justiça das aflições, né? E aqui a gente vai falar um pouco assim, desse tema. Por quê? Porque a vida na Terra, ela é um vai e vem de fatos, de sentimentos, de anseios, tudo isso que ocorre durante nossa jornada aqui na Terra, e por causa de coisas boas, mas também por causa de coisas que podem não ser tão felizes assim. A vida, ela é justamente formada por momentos ora felizes e ora infelizes. Isso é um fato. A dor, a tristeza, os dissabores, eles não escolhem classe social. Não vai escolher, por exemplo, uma pessoa dessa ou daquela crença, dessa ou daquela idade, dessa ou daquela condição financeira. Nada disso, né, minha gente? Toda dor, né, toda idade, na verdade, tem, como disse Vitor Hugo, o seu prazer e a sua dor. Até a criança, que a gente fala assim, você não tem, a criança não tem muita obrigação, eu queria ser igual criança, né? Mas a criança também tem o seu sofrimento. Poxa, quem aqui tem filhos ou sobrinhos sabe bem como que é. A criança naquela idade em que começa, por exemplo, a crescer um pouco mais, então ela tem febre, ela tem dor. Quando começa a crescer os dentinhos lá de neném, elas choram muito porque é dolorido, é sofrido isso, não é verdade? Também temos aí aquela fase do aprendizado constante, né? E esse aprendizado também, lá desde pequeno, né? Ele faz com que a gente revise as nossas crenças. Esse processo de revisar as nossas crenças, ele começa lá desde deixar de acreditar, por exemplo, na existência do Papai Noel, ou do Coelhinho da Páscoa, ou da Fada do Dente, né? Até mesmo entender que existem mais coisas entre o céu e entre a terra, aí, né? No caso. Então, tudo isso nos leva a um processo, muitas vezes, de desconstrução daquilo que nós sempre aprendemos. E toda desconstrução, ela é dolorosa, não é, minha gente? Toda vez que a gente tem que se propor a aprender algo mais, nós
também nos candidatamos aí, infelizmente, a sofrer, porque a gente não só começa do zero, na verdade a gente recomeça, a gente tem que abrir mão daquilo que a gente já conquistou, daquela bagagem que a gente já conquistou, para de repente ter um outro aprendizado. Né? Mas o que no caso faz a gente pensar muito e funde a nossa cabeça, né? Faz a gente ficar muito tempo refletindo sobre isso, quando a gente pensa sobre a dor e o sofrimento, sobre as suas causas, né? Não somente o como sofrer, né? Mas o porquê do sofrimento. Nós aqui, né, espíritas, cristãos, nós somos acusados muitas vezes de cultuar esse sofrimento. Claro que às vezes nós caímos na postura até simplista de falar que é karma. Karma que na verdade é um termo que nós aqui nos apropriamos, é um termo oriental, oriundo do budismo, né, do hinduísmo, né, que significa simplesmente ação e reação. É evidente que na vida tudo é explicado pela questão da ação e da reação. Desde os efeitos físicos, né, Einstein vivia falando, né, que a toda ação existe uma reação, né? Então, claro, na parte moral, na parte espiritual, isso também não é diferente, né? Mas nós somos acusados de cultuar o sofrimento. A gente então coloca essa coisa muito simplista de falar, karma, e às vezes a gente até se limita a isso, sem saber que muitas vezes nós podemos até estar sendo cruéis para com os irmãos que nos buscam, às vezes que querem uma palavra de consolo, de conforto. E por que não dizer, né? Podemos até ser muito cruéis até conosco mesmo ao falarmos esse tipo de coisa, ao dizermos que é porque estamos em um planeta de expiações e que tudo que acontece é consequência dos nossos erros. Ah, mas quer dizer então que não é um mundo de expiação que a gente não erra. Claro que é um mundo de expiações e de provas, né? Então, como nós dissemos bem, são mundos, né? Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Mas como nós estamos fazendo prova, então o que é muito comum, né, gente? A gente aprender algo, nós temos aí as lições que nós aprendemos, e essas lições elas precisam ser testadas. O nosso aprendizado, igual na escola, ele precisa ser testado. Ele precisa, na verdade, passar aí pelo crivo de alguma prova para que nós possamos aí mostrar para nós mesmos e também para quem está nos avaliando, no caso, o nosso pai de amor, nosso pai maior, se nós podemos passar para o grau seguinte, se nós estamos maduros, né, e se nós estamos sábios o suficiente para passarmos adiante. Então, claro, nós estamos aí então fazendo as provas. E cada prova que a gente que nos é colocada, ela exige o quê? Ela exige que nós façamos escolhas. Ah, então quer dizer que toda escolha que nós fazemos pode ser certa? Não, não, né? Vira e mexe, nós estamos aí fazendo escolhas erradas também na nossa vida, né, como um todo. Ah, mas só vamos errar também? Não, a gente uma hora certa, uma hora erra, é normal, faz parte, né? E aí, gente, o que acontece quando nós fazemos escolhas erradas? Existem consequências dessas escolhas. Né? Essas consequências, na verdade, geram o quê? Geram necessidade de correção, geram necessidade de aprendizado, geram necessidade de que nós retornemos àquela prova para que nós possamos aí, por fim, sair dela melhores. Então, assim, quando a gente chega e fala, mas é por conta de uma expiação de algum erro passado. Ok, mas já paramos para pensar que as expiações também são o quê? Escolhas erradas que fizemos em provas anteriores. Então a gente acaba complicando um pouquinho mais os nossos testes, mas estamos aí com as expiações na tentativa de o quê? De fazer novas escolhas. São novas provas, é como se fosse uma prova de recuperação para que nós possamos o quê? Evoluir.
acertar. Eu gosto muito de falar, meus amigos, que a questão da dor, a questão do... Na verdade, o motivo da gente ter dor, ele é muito mais ligado à volta ao trilho, à volta ao equilíbrio. Vou dar um exemplo que eu gosto muito de usar para vocês. Nós então sabemos, claro, que temos aí um caminho a percorrer, não sabemos qual é esse caminho, mas temos sempre os indicativos de qual será esse caminho, de para onde seguir, que caminho tomar, que caminho é mais rápido, que caminho é mais demorado, qual caminho mais acidentado. Tudo isso nós temos, não é verdade? Então vamos supor que, que a vida então ela é uma estrada, é um caminho que a gente nunca percorreu, né? E aí, cada um de nós aqui recebe um carro, né? Um carrinho aí, em iguais condições aí cada um. E aí só fala o seguinte, olha, você tem que chegar em tal lugar, né? Só que você não sabe que caminho tomar. Você sabe que existe um caminho ali que é mais ou menos aquele que foi traçado e que é o caminho certeiro para você chegar. Só que aí, de repente, você fica sabendo que, né, porque assim, é um caminho que é longo, mas tem lá, a estrada tá toda bonitinha, né, não tem nenhum acidente, está bem sinalizada e tudo mais. Só que aí você descobre o que? Você descobre que existem atalhos. Que de repente, se você sair da estrada, ir para uma estradinha de terra, passar no meio do mato e tudo mais, você pode chegar mais rápido, porque o caminho para o seu destino acaba sendo mais curto. E aí você pega esse atalho. Imaginem aqui, meus amigos, então, o que pode acontecer quando a gente sai de uma estrada toda bonitinha, toda bem sinalizada, toda conservada, e de repente a gente vai para uma estrada de terra que nós não conhecemos. E a gente vai andando, se afastando da estrada, né? E aí nós, de repente, nos deparamos com um grande problema. Ou fura um pneu, ou dá um problema no motor, alguma coisa ali que faz com que nós tenhamos que parar. Nós paramos, estacionamos ali naquele caminho. E é um local longe, é um local inóspito, um local distante, você não tem como se comunicar com ninguém. Qual é a providência a ser tomada? Larga o carro que você está lá dirigindo, volta a pé para a estrada de onde você veio para procurar ajuda para alguém lá te ajudar a tirar aquele carro. Esse processo de voltar andando por um local que é ermo, por um local que é inóspito, por um local que é afastado e todo acidentado, é doloroso. Você cansa, você rasga suas roupas, você se machuca, né? Até que por fim você volta para a estrada e consegue alguma ajuda. A pessoa te leva lá com cuidado, porque você já sabe que o caminho é ruim. Vocês vão lá, dão um jeito no carro e volta para o seu local de origem. Então, assim, olha só que retrabalho. Um caminho que era para ser muito mais rápido, né, acaba se tornando um verdadeiro pesadelo. E é doloroso. É doloroso o processo de se afastar, é doloroso o processo de estacionar, é doloroso o processo de voltar e pedir ajuda, voltar, pegar o seu carro, voltar para a sua pista, para o local que você estava. E aí corrigir o seu caminho e seguir aquele caminho originalmente traçado. Né? Você perde tempo, você acaba perdendo bastante tempo, você perde às vezes a tua saúde, você perde conquistas que você fez para de repente simplesmente ter que voltar para o local certo. Esse processo de volta para o caminho certo, ele é doloroso. Mais uma vez no caminho certo, essa dor acaba ficando extinta, não é verdade? Você segue o caminho, vai encontrando outras pessoas que partilham dele, até chegar no destino originalmente traçado. Eu gosto de dizer que é isso, né? Para a gente comparar aí o processo da dor, né? O
problema mesmo que nós temos em cada ser que aqui habita esse mundo, que aqui percorre também esse universo, é esse. Né? Nós sentimos a dor porque é uma forma compulsória, uma forma única que nós temos às vezes para voltar para o caminho correto. Mas aí a gente fica se perguntando assim, tá, mas eu não posso então chorar porque eu tenho uma dor física, ou eu não posso chorar a perda de um parente, eu não posso chorar um abandono que eu sofri, não posso chorar a perda de bens materiais, eu tenho que fingir que está tudo bem, ou eu tenho que fazer com que fique tudo bem, é isso mesmo? Eu não posso nem sequer me indignar porque o povo o meu povo tá desempregado, está passando por miséria, por fome. Eu não posso me indignar com nada? Gente, nem Jesus se indignou, não é verdade? Jesus foi uma pessoa ativa no seu tempo e ele foi infelizmente executado por conta disso, por desafiar um poder temporal ali, por desafiar aquela doutrina, aquela casta religiosa e a casta política que existia no seu tempo. Então é óbvio que quando nós não temos nem um pouquinho de indignação, quando nós não temos aí nenhuma ponta de, não revolta, mas uma ponta de inconformismo, a gente acaba sendo domesticado na dor. Não é isso que Deus espera de nós. Nós precisamos, na verdade, usar tudo isso, a dor do nosso próximo, a nossa dor, também como uma forma de testar o quê? O nosso aprendizado, a nossa inteligência. É-nos totalmente lícito buscar, claro, sem pisar no nosso próximo, sem prejudicar ninguém, buscar uma forma de minimizar nosso sofrimento. O que não nos é lícito, meus amigos, é nos revoltarmos com Deus, é nos tornarmos pessoas embrutecidas e, pior de tudo, é nos tornarmos pessoas covardes, pessoas que fogem aos compromissos assumidos. Nós escolhemos essas provas que nós temos aqui. Então nós temos que ter coragem. A coragem semelhante à do soldado que vai, por exemplo, se alistar para servir em uma guerra. Ele não quer, por exemplo, ficar numa cama, ele não quer ficar no bem bom. Ele quer justamente o quê? Mostrar sua coragem, mostrar sua bravura no combate, para que ele possa ser promovido. É óbvio que esse exemplo assim, eu particularmente não gosto muito de utilizar, mas eu acho que ainda é o melhor que nós temos. Né? Até porque hoje a gente não pode associar a coragem a esse belicismo, né? A coragem, por exemplo, a uma luta. Não. A coragem ela tem que ser no sentido da fortaleza de ânimo, da fortaleza de espírito que faz com que nós estejamos de bem conosco mesmos, para que nós também aceitemos e suportemos as nossas dores, que tenhamos sabedoria, claro, para que essas dores sejam suportadas e que possamos também distinguir aquelas que nós conseguimos nós mesmos, né, extinguir. Então, nós temos, claro, né, nós temos essa obrigação sim de nos indignar pela miséria, pela desigualdade social, pela desigualdade entre as pessoas, buscando o que? Não o conflito, mas buscando sim meios de se fazer justiça de maneira que todos possam ser beneficiados. Os sofrimentos individuais e também os coletivos são, claro, expiações, são karmas, mas como a gente pode falar aqui novamente, são provas. Então, podemos usar nosso talento, nossa inteligência e, claro, a nossa sabedoria para também ter aí a resignação quando devido, quando for o momento devido, né? O que não podemos, então, nunca, meus amigos, é perder a nossa fé. Nós não podemos aí nos revoltar contra o Pai Celeste, que a gente sabe que tudo provê e que tudo sabe. Todo sofrimento, minha gente, tem o seu tempo de duração.
mais ou menos longo, de acordo com a necessidade que nós temos, de acordo até mesmo com o que fazemos enquanto sofremos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nada mais é do que um pedido para que projetemos o quê? A nossa visão acima das mazelas terrestres, para que nós nos projetemos para a vida futura. Tudo passa. Se a gente parar para pensar, não há noite escura que não se finde com a aurora. Não há tempestade que não se acabe com o sol. Algumas tempestades podem, evidentemente, meus irmãos e minhas irmãs, durar um pouco mais de tempo, mas ainda assim elas sempre passam. Eu mesmo, Lúcio, quando eu estou num momento de aflição, em que às vezes a dor ela é grande, ela parece que não some, né? A dor aumenta às vezes, nos desespera, né? Aflição no sentido de ou de algum revés financeiro, ou alguma doença, ou mesmo algum problema com algum ente querido, né? Todas essas coisas são motivos de aflição para todos nós. E eu particularmente, sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar, por exemplo, álbuns de família. Claro, agora com esse tempo de pandemia, esses álbuns meus estão todos na casa dos meus pais, eu não os visito por conta de preservá-los. Mas eu olho fotos que eu tenho salvas de infância, fotos de criança, fotos de familiares. Eu adoro ver, por exemplo, fotos, né, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus tios, primos, aquelas fotos com aqueles bolos enormes de aniversário, festa, churrasco em família, viagem, momentos de paz, né, momentos de relaxamento. Por exemplo, se você pegar uma foto do seu aniversário de 4 anos e de repente você vai ver uma outra foto do seu aniversário de 10 anos, e aí você percebe o seguinte, você vai lembrar do que ocorreu entre essas fotos. Você vai lembrar que existiram sim perdas, existiram pessoas que se foram, que desencarnaram, existiram brigas, existiram doenças, existiram perdas de emprego, perdas financeiras, separações de tudo que é tipo. Só que, curioso, né? Nesse mesmo álbum, você não vai ver foto de velório, você não vai ver foto de gente entubada, você não vai ver foto de acidente, você não vai ver fotos assim. Essas fotos não existem, elas não merecem registro, né, esses momentos. Mas tudo isso pode acontecer entre uma foto feliz e outra. Então, para que eu gosto de ver? Para ter essa noção de que tudo passa. Outra coisa também que é importante, né, é quando a gente tenta ter o bom humor, ver as coisas com leveza, até por que não tirar um pouco de onda, assim, rir das próprias tristezas, fazer piada, evidente, piadas que não ofendam as pessoas, né? Por que isso? Por que eu falo isso? Já contaram uma piada, né, numa roda de amigos, aí de repente você vai, sei lá, esquece que você contou essa piada 5 minutos atrás, você conta de novo. Primeiro todo mundo riu. Depois, né, sei lá, tem 10 amigos, 2 ou 3 vão rir. Se você contar de novo essa piada, ninguém vai rir, né? Se a piada, se o momento de humor, se o momento de fazer graça tem prazo de validade, passa, por que as coisas ruins não passariam? Por que a gente se apega em reclamar, em falar das tristezas, em falar de doença, em falar de morte, com mais afinco do que falar de amor, falar de humor, falar de coisas leves? Tudo vai passar. Tudo passa. Momentos bons, momentos ruins. A vida ela é realmente formada de momentos. E o meu pedido então, meus amigos, até especialmente nesses tempos em que vivemos, a marca desse nosso tempo hoje é justamente o sofrimento, de vermos aí famílias que estão chorando os seus entes queridos que estão partindo.
Nós temos também famílias que estão chorando e em desespero porque não tem como tirar o seu sustento. Nós precisamos o quê nesse momento? Se nós estamos nessa situação, claro, ter a fé, porque isso vai melhorar. Se nós temos como mudar essa situação, vamos ajudar. Tem tanta campanha hoje de ajuda ao próximo. Nem precisa ir muito longe, tem tanto vizinho, tem tanto parente, tem tanto amigo que às vezes você, conversando, você vê que a pessoa está precisando de alguma coisa. Nem seja alguma comida ou um valor pequeno que seja para pagar uma conta de luz ou um gás. Né? Então, que nós possamos aí não perder a chance de ser úteis. E que a dor do próximo, tanta dor que a gente tem visto, não nos torne indiferentes, não nos torne brutos, embrutecidos, nem endurecidos. Que a dor nos desperte cada vez mais a solidariedade. Que nós possamos ser cada vez mais solidários e que nós possamos cada vez ser menos solitários. Porque o amor realmente é uma energia muito poderosa. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço pela atenção dada e desejo apenas que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus esteja com cada um de nós. Vamos então agora fechando um pouco os nossos olhos, agradecendo pelos momentos que tivemos. Vamos ainda mantendo o nosso pensamento elevado, mentalizando Jesus. Vamos pedir então que através dos bons espíritos nós possamos enviar também vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, de conforto a todos aqueles que necessitam. A todos os doentes, a todas as doenças e aos profissionais de saúde envolvidos, não somente médicos, mas também enfermeiros, técnicos, profissionais da limpeza, cozinheiros, nutrólogos, nutricionistas, enfim, toda essa gama de profissionais que atuam na linha de frente. Vamos vibrar por todos aqueles que estão desencarnando também, para que a sua passagem seja de alguma forma tranquila, que haja o reencontro com entes queridos que se foram também, e dos quais eles tinham muitas saudades, para que haja um equilíbrio e adaptação fácil. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontrem com problemas financeiros, problemas de saúde, problemas morais. Vibremos por todos aqueles que também se encontrem pelas ruas, sem ter para onde ir, sem ter o que comer, sem ter quem os ouça. Vamos agora vibrar pelos ares dos nossos familiares, dos nossos amigos. E vamos pedir permissão para vibrar pelo nosso próprio lar, pedindo que Deus ilumine e abençoe cada ente querido que porventura partilhe do nosso convívio doméstico. Vamos pedindo permissão agora para vibrar por nós mesmos. Vamos nos envolvendo aqui em muita luz, luz de várias cores, luzes essas que vão acalmando o nosso ser, que vão limpando o nosso perispírito, também o nosso corpo físico. Que nós possamos agora, então, banhados nessa luz, agradecermos novamente e pedir apenas que a paz de Deus, que o amor de Jesus estejam com cada um de nós agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.